Nesse vídeo, a gente vai abordar um pouco que estruturas, que mecânicas, que partes do nosso sistema de computação a gente pode usar para tentar implementar essas travas atômicas. Ou seja, que suporte a gente vai ter para conseguir criar esse lock atômico que é essencial para a gente poder controlar as nossas seções críticas. Tá? A primeira abordagem, uma das primeiras abordagens anos 60, antes de tudo, era para sistemas de um processador, porque um processador é do tamanho dessa sala que eu estou aqui, né? Era basicamente desabilitar as interrupções na seção crítica. Ou seja, você só tem um processador, o seu problema é preempção, né? Ou seja, se, por exemplo, quer mexer na variável sal e acaba o teu quantum, você sai e outro processo vem e mexe na variável saldo também, né? Esse era o problema. Com um processador, essa é a única forma de você ter uma condição de corrida. Já com múltiplos processadores, não, né? Com múltiplos processadores pode ter em paralelo de verdade o acesso. Mas legal. Então, se eu tenho só um processador, uma coisa bem simples que eu posso fazer é desabilitar as interrupções antes de acessar a seção crítica e depois eu habilito as interrupções de novo. Ou seja, mesmo que acabe o quantum na seção crítica, ele ainda não vai sair, porque o SO, o timer, né? O timer não vai chamar o handler para tentar tirar ele, né? Então, não vai ser desescalonado, não vai ter troca de contexto caso sem interrupção, né? Então, assim, a gente garante que não terá interrupção, não vai ter troca de contexto. Então, esse trecho entre esse comando e esse comando não tem como ser interrompido em um sistema de um só processador, então a gente tem exclusão mútua, né? Você literalmente está excluindo todos os outros processos de rodarem entre o lock e o unlock implementados assim. Legal, acho que ficou claro. Agora vamos tentar ver os prós e os contras naquelas três dimensões que eu falei no vídeo passado. Então, o ponto positivo é que é simples. A implementação desse negócio é simples. Basicamente desabilita as interrupções e pronto, né? Não tem variável, não tem nada. Mas vamos ver os pontos negativos. Primeiro, desabilitar interrupções é uma operação super privilegiada, né? O seu processo está basicamente falando, olha, SO, rapidinho, me deixa só eu tomar de conta do computador e você não me interrompe, né? É uma situação que você tem que confiar muito no processo para deixar o processo fazer isso. Porque ele tomou de conta qualquer coisa que ele fizer errado ali, por exemplo, chamou lock e não chamou unlock, ele tá com sem interrupções, o programa vai rodar inteiro sem parar até terminar, sem parar, né? Então isso é um problema, isso é um problema bem grave. Além disso, vamos pensar o seguinte: ele chama lock e entra num loop infinito. E aí, travou o seu sistema, né? Outro problema: se eu tenho mais de uma CPU, isso não funciona. Por quê? Porque se ele está aqui na primeira CPU, dentro da seção crítica, mesmo sem interrupção, numa outra CPU pode ter uma outra thread acessando a mesma seção crítica. Então, não tem exclusão mútua nesse caso se eu tenho mais de um processador. Outro problema, isso pode levar à perda de interrupções. Isso é um problema grave. Mesmo sendo curtinha, como eu desabilito todas as interrupções, isso evita. Isso faz com que qualquer outra interrupção que aconteça no teu computador seja perdida. Geralmente ela vai ficar num buffer, mas se essa sessão crítica demorar um pouco, é capaz de eu perder informação, porque é um vetor de tamanho fixo, assim, tem X interrupções para serem guardadas, né? Então você vai perder a interrupção. E isso é bastante ruim, né? O que é isso de buffer que você está falando, professor? Você já tiver um sistema travado, que ele começa a digitar coisa no teclado para ver se ele volta à vida e uma hora ele para? O que é isso? Encheu o buffer do teclado e ninguém pegou a interrupção de volta. É isso que acontece, né? Então, perder a interrupção, você vai perder pacote de rede, vai perder gravação de áudio, qualquer coisa que você estiver fazendo com hardware, você tem uma chance boa de perder. E quarto, desabilitar interrupções é mascarar a tabela de interrupções. Isso é um pouco ineficiente. Então é uma coisa um pouco custosa.
tá? Então parece idiota, né, professor? Por que você está falando disso? Porque em alguns momentos específicos dentro do SEO isso é usado, tá? O SEO ele usa para, cara, esse momento é muito crítico, eu não posso ser interrompido enquanto eu estou fazendo isso. Então ele literalmente ele fala, ninguém me interrompa enquanto eu estou mexendo com esse pedaço aqui, ok? Né? Porque tratar as interrupções poderiam causar sessões críticas. Porque o SEO é um sistema muito complicado. Ele é cheio de sessões críticas, né? Ele tem muitas threads rodando para resolver as coisas. O gerenciador de. Lembre das coisas que a gente viu até agora. O escalonador é uma thread. O, toda a parte de memória virtual, o daemon de swap, tudo isso são threads dentro do SEO usando a mesma memória, que é a memória real, inclusive, né? Em espaço de. Se for em espaço de kernel, essas são threads que elas enxergam a memória real. Isso é perigoso pra caramba, né? Então, dentro da implementação do SEO, tem alguns momentos que se trata sessões críticas simplesmente desativando interrupções. Ah, legal. Então, como vocês podem ver, o positivo é que é simples e o negativo é uma porrada de coisa, né? Então, pra gente, programadores, isso não é muito útil. Então, professor, vamos ver uma coisa útil, pelo amor de Deus? Bora, né? Então vamos ver agora fazer uma trava usando flags. Ou seja, se eu fosse pedir para vocês implementarem uma trava, o jeito que vocês iriam fazer provavelmente é o que eu vou mostrar agora. É o jeito errado também, né? Não, sacanagem. Então, parar interrupções era tenso. Então, a primeira coisa que se pensou foi, cara, vamos tentar fazer uma flag? O que é uma flag? É uma variável, tá? Que é um inteiro, né? Pode ser um char, que se ela for 0, tá liberada. Se for 1, tá travado. E é só isso, né? Então, liberar é fazer a flag receber 0, né? Isso aqui é um lock. Então, isso é bom porque isso aqui vai ser o template do resto da aula. Eu vou mostrar diferentes implementações dessa função trava, lock, e da função destrava, tá? Então, se for com uma flag, destravar é fazer a trava receber 0 e travar é o quê? Se for 1, ele espera. Isso aqui é o que a gente chama de espera ocupada. Ó, tem um while aqui que ele vai espera ocupada ou spin lock, que ele vai ficar aqui rodando em falso, né? Então, ó, enquanto essa flag for 1, ele vai ficar aqui parado, certo? Vai ficar, ou seja, você chegou aqui e a flag está como ocupada, ele vai ficar parado. Se uma outra thread chamar unlock e flag virar 0, ele sai daqui, vem para cá e coloca 1. Ou seja, agora esse cara que estava esperando travou a sessão crítica e está impedindo os outros de acessarem esse lugar. Certo? Então, qual é o problema disso aqui? O primeiro problema, e é um problema grave, esse cara gera exclusão múltipla, ou seja, ele impede que uma variável saldo seja acessada? Não. Por quê? Porque esse cara aqui, a flag, ela também é uma seção crítica. Como assim, professor? Ela é uma variável compartilhada por múltiplas threads. Então, o que pode acontecer? Entre a linha 9 e a linha 11, então, por exemplo, vamos dizer que uma thread chama unlock. Aí a thread que estava aqui esperando saiu, terminou essa linha, né? Por quê? Porque agora está livre. E antes dela fazer a flag ficar 1, outra thread vem e chama lock também. 5 threads vêm e chamam lock também de uma vez. Tu tem um monte de CPU. Nesse momento, o flag é igual a 0. Então, deixa eu botar aqui. Flag é 0, né? Porque alguém acabou de chamar um lock. Um cara saiu, outro cara saiu, outro cara saiu. Todo mundo que for passando aqui, vai passando pelo while. Até que um deles chega e troca isso para 1. O que aconteceu? Vários processos entraram na seção crítica ao mesmo tempo. Por quê? Porque entre o check, entre o if e entre esse if aqui e essa atribuição tem uma seção crítica, porque justamente eu tenho condições de corrida aqui dentro. Ou seja, a minha trava ela não resolve as outras condições de corrida porque ela tem uma condição de corrida.
Então é por isso que não dá para simplesmente botar uma variável, como eu já devo ter falado por alto em outras aulas. Tá? Então aqui um exemplo mais organizado do que só eu falei. Então, ó, vamos dizer aqui. Uma thread chamou lock. Passou pelo while. E quando, antes de fazer flag e receber um, chegou outra thread que também chamou lock. Checou. Flag recebe um. E volta. E essa daqui setou um. Ou seja, as duas threads passaram pelo lock. E sendo que era para uma excluir a outra. Né? Porque a exclusão multa. Quando uma trava, ela impede as outras. Né? Aqui não. Aqui uma travou, mas antes dela conseguir fazer flag igual a 1, a outra veio e travou também. Então tenho duas threads travando e entrando na sessão crítica ao mesmo tempo. Não adiantou de nada. Certo? Então, usar uma variável não é o suficiente. Então, além do problema de não ter exclusão mútua, a gente tem um problema de performance, que é o quê? Esse negócio chamado spin weight, que é isso aqui, ó. Esse while é um while palha. Eu vou explicar melhor mais pra frente porque ele é palha, mas é basicamente, eu tô é a criança no carro numa viagem longa. O que é a criança no carro na viagem longa? Já chegamos? Já chegamos? Ou é o burro do Shrek? Isso aqui é uma referência mais cultura pop. Já chegamos? Já chegamos? Já chegando. No caso aqui é flag é zero, 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 flag é zero. Isso daí é o quê? Eu tô queimando quantum. Né? Tô queimando CPU, que é um recurso precioso, a troco de nada. Então, isso aqui, esse spin weight aqui, ele acaba sendo ruim para performance. Tá? Se isso é ruim em sistema multiprocessado, em sistema multiprocessado isso é pior ainda. Por quê? Porque esse cara tá rodando while, você só tem um processador, significa que o cara que tem a trava não tá rodando, né? Por quê? Porque esse desgraçado aqui tá rodando esse while inútil. Ele tá literalmente, é como se eu tô esperando alguém fazer um trabalho no computador, que eu preciso, vamos dizer, a gente tá fazendo um trabalho em equipe. A pessoa vai fazer o começo e eu continuo logo depois dela. Só que eu tô esperando a pessoa terminar a parte dela no mesmo computador. Eu tô aqui no computador jogando Minecraft. Vocês jogam Minecraft ainda? Não sei. Fortnite, Roblox, não sei o que os jovens jogam, né? Então eu tô aqui jogando videogame no computador que o cara vai usar para fazer o trabalho que eu tô esperando. Né? Então eu tô aqui esperando à toa, é uma espera ocupada, ocupando o processador que seria usado pelo cara que vai chamar um lock um dia. Né? Então é duplamente ruim. É ruim porque eu estou gastando o processador e eu estou atrasando o cara que eu estou esperando. Legal, professor. Então por que você mostrou isso? Eu mostrei isso porque a intuição por trás de usar uma flag é correta. O problema da flag é que a própria flag gera uma seção crítica. E ela também tem que ser tratada. E por que ela gera uma seção crítica? Porque entre o if, né? Entre essa condição e essa atribuição, isso não está sendo atômico. Isso tem que ser atômico. Né? Então, a condição e a atribuição atômicas resolveriam esse problema e essa implementação de flag funcionaria. Né? Então, para isso, há muito tempo atrás, introduziram em várias arquiteturas, tem até na x86 também, instruções do tipo test and set. Test and set, como o próprio nome diz, é testa e seta, não, mentira. Checa e atribui. Né? Então, basicamente, é uma instrução, né? Ou seja, ela é atômica. O que significa ela ser atômica? Ela não pode ser interrompida. No microcódigo dela, ela roda de uma vez e ela segura aquela posição de memória lá. Né? Então, o test and set, ó, ela recebe duas coisas. O valor antigo e um valor novo. Né? Então, o que eu quero fazer? Eu vou botar um novo valor. Ela faz o seguinte, ó, vamos olhar linha por linha. Ela guarda o valor antigo, bota o novo valor e retorna o antigo. Ó, três coisas. Basicamente o que ela faz é, ela grava o novo valor e retorna o valor antigo. Tá? Então qualquer arquitetura moderna hoje em dia vai ter uma instrução disso. Agora, você pode estar se perguntando, legal, professor, como diabos?
esse negócio aqui, que é basicamente é uma atribuição e retorna o valor anterior. Só isso. Como eu posso usar isso para fazer uma trava? Vamos pensar um pouco. Olha aí, cara, estilo TV Cultura de antigamente. Bom, vamos ver um pouco agora como usar isso para fazer um spin loop. Tá? Que, como o próprio nome diz, ele tem spin aí. Tá? Então, olha só. Isso é uma implementação. Minha flag, eu continuo tendo minha flag igual. Inicializar é igual. Destravar é igual, né? Destravar é só botar zero. E dane-se. Não precisa checar nada. Né? Ele vai e coloca. Inclusive, uma coisa. Geralmente tu não checa se o cara chamou o lock antes para destravar, tá? A única coisa que mudou é esse cara aqui que tava dando sessão crítica, né? Ele que mudou. Então, olha só a nova implementação. Vamos entender um pouco. Ele faz teste em set. Pega a flag e coloca um. Tá? O que o teste em set faz? Vamos lembrar. Ele vai fazer flag antiga recebe flag. Ó, tá ficando bonitinho. Vai fazer flag receber 1 e vai retornar a antiga. Rapaz, que evolução. Né? Vai retornar a flag antiga. Vamos lembrar isso aqui, vamos entender. Então, ó, no caso aqui, o valor é 1, né? E aqui é a flag antiga. Ele vai. Então, o que ele está fazendo? Ele vai botar 1 aqui e vai checar se a flag antiga, se a flag anterior era igual a 1. Tá? Então, a gente vai ter duas situações aqui. Primeiro, a flag é igual a 1, que significa que ele está travado. Né? Se ele está travado, é para ele continuar. Se a flag está igual a 1, a flag antiga vai receber 1, a flag vai continuar com o mesmo valor que é 1 e ele vai retornar 1. 1 é igual a 1 e ele vai continuar nesse while aqui que tem esse ponto e vírgula, né? Que ele está rodando em falso. Legal. Agora outra situação é que a flag está livre, né? Ou seja, não foi travado anteriormente. Vamos botar aqui. Se a flag foi igual a zero, ou seja, ela está livre, alguém chamou, ou ela nunca foi travada e está com o valor inicial da inicialização. Se a flag for igual a zero, olha só o que vai acontecer. F antigo vai receber 0. Flag vai receber 1 e ele vai retornar 0. 0 é igual a 1? Não é. Aí sim ele sai. Mas quando ele sair desse while, para ele poder sair desse while, flag já é igual a 1. Ou seja, ele trava primeiro e depois ele sai da condição. Certo? Então, qual é a diferença de antes? Antes, ele sai da condição primeiro e depois faz flag ser igual a 1. Isso dá esse tempo entre essas duas operações me gera uma seção crítica. Tem condições de corrida aqui, né? Um teste em set não. Primeiro ele coloca 1 e depois ele checa a condição. Ele faz ao contrário. Ah, e por que funciona? Porque se já estava travado, já tinha 1 lá. Já tinha 1. Aí fica muito mais fácil. Então se já tinha 1, tu bota 1 em cima de 1 e nada mudou. E continua travado. Certo? Isso é um spin lock. Isso é um negócio que existe. Isso tem lá no kernel do Linux. Esse cara aqui com uma implementação muito parecida com essa. Por que ele chama spin lock? Porque ele é uma trava que usa um while. Tá? Aí, aquela história. O while tem esses problemas? Tem. Mas no geral, se esse daqui tu pode usar em sessões críticas que vão ser muito pequenas. Sessões críticas. Se a sessão crítica é tipo uma ou duas instruções e não vai ter 1000 threads esperando por isso, vale a pena usar isso, porque ele acaba sendo mais leve. Né? Uma coisa importante. Precisa de escalonamento predictivo. Por quê? O que é escalonamento preemptivo? Vamos lembrar. Escalonamento preemptivo é quando você tem um timer e quando acaba o quantum, o processo sai sozinho. Né? Se não tem preempção, ele vai ficar nesse while para sempre. Esperando, esperando. E ocupando a CPU e não deixando ninguém fazer.
Agora vamos ver. É correto? Ou seja, tem exclusão mútua? Sim, os spin locks eles são formalmente corretos. Já? O acesso à sessão crítica é com exclusão mútua. É impossível ter dois caras passando por esse while sem um deles ter chamado unlock. Ou seja, o número de caras que passam aqui vai ser igual ao número de caras que fizeram unlock. Certo? Toda vez que passou um, o próximo só vai passar quando esse primeiro que passou chamar unlock. Certo? Então ele garante exclusão mútua. É justo? Não é justo. Por quê? Esse while aqui depende de quem? Depende do escalonador de uso. Né? Então, na hora que uma thread chama unlock, quem der a sorte de rodar esse. Vamos dizer que eu tenho 100 threads esperando. Eu tenho 100 threads no total. Uma chamou lock e pegou. As outras 99 chamaram lock e estão esperando. Todas elas estão esperando. Todas elas estão só esperando por uma chance. Quando esse cara que chamou lock destravar, quem der a sorte de cair no processador, quem for o próximo de sair de pronto para executando, vai ser quem vai conseguir sair desse while. Né? Isso é, entre aspas, não é aleatório, né? É pseudo-aleatório porque eu não consigo determinar isso. Então o que pode acabar acontecendo? Pode acontecer que uma thread possa passar horas esperando isso aqui. Vai depender da sorte dela, do azar. E pior, esse negócio aqui, se for um escalador interativo, né, que ele prioriza o tempo de resposta, isso daqui é uma thread que gasta muita CPU. Né? E, já repararam? Por quê? Porque ela tá aí rodando lá e tá gastando quanto o tempo todo. Então, se ela gasta muita CPU, isso faz a prioridade dela baixar e o nice dela baixar. E isso é ruim. Então, ela vai demorar mais para voltar na CPU e diminui a chance dela de conseguir. E gera uma bola de neve. Então, spin lock tem que tomar cuidado que ele não é justo. Então, geralmente é para situações que eu não vou ter muitas threads. E o desempenho? Vamos pensar um pouco. Se eu só tenho uma CPU, o que acontece? Se eu tenho uma CPU, o desempenho dele não é tão legal. Por quê? Porque acontece esse efeito que eu falei, que é, enquanto um tá rodando aqui esse spin, o cara que tá com a trava não vai poder rodar. E isso é ruim. Né? Ou seja, o cara que tá esperando atrapalha o cara que ele tá esperando. Com múltiplas CPUs, não. Com múltiplas CPUs, um tá rodando aqui, a chance muito maior do outro ser escalonado em outra CPU. E assim que ele destravar, esse aqui que tá rodando para de rodar e já trava. Então, com múltiplas CPUs, isso funciona um pouco melhor, sim. Então, não é tão ruim. Tá? Uma coisa sobre os spin locks é que eles são usados. Linux, como eu falei, tem vários. E geralmente eles são usados como travas mais simples e curtas em travas mais complexas que eu vou mostrar. Certo? No próximo vídeo, eu vou mostrar outras opções para poder fazer a mesma coisa que a gente está fazendo com o teste em SWAP. Com teste em set, desculpa. Tá? Então não percam. Até lá.